Oi, eu sou a Letícia Zubiroli e sou uma pessoa multi. Vem comigo construir esse raciocínio? Olha, já tem alguns anos que eu entendi isso sobre mim. Assim, nunca ouvi ninguém falar sobre isso com esse termo, uma pessoa multi, mas eu entendo que talvez esse foi o termo que chegou mais perto de descrever quem eu sou. Não tem quando alguém chega em você e fala assim, tudo bom, tal, como é que você chama? Aí você fala o seu nome. Aí a pessoa vai falar, ah, tá, e o que você faz? Você trabalha? Você faz o quê? Eu sempre tive muita, e tenho até hoje, dificuldade em me descrever em uma função. Ai, gente, como isso é difícil pra mim. Nossa, se é difícil pra você, talvez você vai se identificar. Mas assim, eu sempre fui muitas coisas. Então, quando a pessoa me perguntava isso, eu meio que travava assim, tipo, na minha cabeça. Ai, meu Deus, o que que eu respondo? Né? Tipo, ah, tá, eu sou muitas coisas, eu faço muitas coisas diferentes. Então, isso pra mim sempre foi uma grande dificuldade. Até que eu entendi que fazer muitas coisas, saber fazer muitas coisas, não significa que nós estamos perdidos. Porque é essa sensação que dá, né? Quando alguém te pergunta assim, ah, mas você faz o quê? E aí você não sabe o que responder porque você faz muitas coisas. E aí você fica assim, nossa, poxa, que confusão que é a minha vida, né? Não, 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 não. Não precisa mais se preocupar. Tô aqui para te ajudar. Você é uma pessoa multi. E você pode responder isso para a próxima pessoa que vier te perguntar alguma coisa nesse sentido. A partir do momento que a gente se entende dentro dessa configuração, as caixinhas, elas não nos cabem mais. E se você é uma pessoa que tá dentro da caixinha, tá tudo bem também, porque a gente precisa uns dos outros da forma como nós somos. Então, se você é uma pessoa que nasceu, cresceu, estudou, se formou e hoje tem a profissão que tem, e toda vez que alguém te pergunta, você fala com orgulho, com alegria, tipo assim, cara, essa sou eu, essa é a minha função, é isso que eu faço pela sociedade e é uma coisa específica, tá lindo. Porque nós precisamos de você, nós precisamos da sua profissão. Mas se você não é essa pessoa, se você é a pessoa que, como eu, sempre teve dificuldade de se encontrar em uma definição do fazer, não do ser, mas do fazer, porque do ser, gente, nossa, aí a gente vai para um nível filosófico muito mais profundo, né? Te recomendo terapia. Mas do fazer, sabe? Quando você fala do labor, do que você faz, do que você sabe fazer, do que você é formado, no que você é capacitado. Para te dar um contexto, eu vou te contar um pouco da minha trajetória. Desde sempre, eu nunca consegui encontrar uma profissão que eu falasse assim, nossa, é isso. Nunca. Nunca, nunca. Tinham temas, áreas de algumas coisas que eu achava muito legal, muito interessante. Pensava, talvez eu faça isso. O que mais chegou perto, assim, de uma coisa que eu falava, nossa, eu gosto muito dessa área, foi a área da saúde. Tanto que eu sou formada em enfermagem. Mas, assim, nunca teve uma profissão, um labor, um fazer específico, mesmo que seja na área da saúde, que eu olho e falo, meu Deus, é isso que eu nasci para ser, é isso que eu nasci para fazer, é por esse caminho que eu preciso ir. Nunca. E sempre foi muito difícil não ter um caminho só, porque a gente cresce achando que a gente precisa ter um caminho só. Então eu fiquei por muito tempo buscando esse caminho só, específico, que nunca apareceu, ao mesmo tempo em que, buscando esses caminhos, eu fui encontrando vários outros que eu me interessava e fui me tornando boa em vários deles. Desde pequena sempre foi assim. Tanto que, quando eu era criança, quando alguém me perguntava, o que você quer ser quando crescer? Eu cheguei à conclusão que eu queria fazer letras tradução, porque até onde o meu conhecimento da época existia, quem fazia letras tradução, né, de faculdade, aprendia a falar todos os idiomas. Eu acreditava nisso, sabe? Que você fazia letras tradução é porque você ia aprender todas as línguas e você ia poder traduzir todas as línguas de todos os idiomas, porque dentro de mim já existia um entendimento cristão, que faz parte do cristianismo, né? O ide por todo mundo. Então, quando a gente se converte, a gente entende que Jesus nos alcançou e agora nós precisamos compartilhar essa mensagem para que ela chegue a outras pessoas também. A minha ideia de futuro, a minha ideia de o que fazer da vida era evangelizar, compartilhar Jesus. E aí eu ficava pensando,
Como eu vou fazer isso se eu não falo a língua de todo mundo? Eu tenho que saber falar a língua de todo mundo. Então, a minha cabeça infantil de criança pensava, tá resolvido todos os meus problemas. Se eu souber falar a língua de todas as pessoas do mundo, eu vou poder falar de Jesus para todas as pessoas do mundo. Crentinha, muito crentinho de Jesus, desde pequena. Tanto, gente, que os meus pais são missionários, né? Então a gente já tira por aí. Com o passar do tempo, eu me formei na escola, né? Não tinha vontade de fazer nenhuma faculdade, porque nenhuma brilhava nos meus olhos, a não ser, assim, alguma faculdade na área da saúde, né? Pensei em fazer fisioterapia, e depois pensei em fazer educação física, e depois pensei em fazer qualquer coisa na área da saúde, biomedicina. E aí o tempo foi passando. Eu me formei, sempre fui uma boa aluna, gosto muito de estudar, né? Gosto muito de ler. Mas assim, também nunca fui muito aficionada no vestibular, justamente porque, gente, eu não sabia o que ia ser da minha vida. Eu não sabia qual curso eu queria fazer. Então, né, eu só estava ali estudando, fazendo a minha parte na escola. Quando eu me formei no ensino médio, e aí vem aquela crise toda, né? Tipo assim, ai meu Deus, o que vai ser da minha vida? Quando eu me formei no ensino médio, eu me mudei para Brasília. E antes de me mudar para Brasília, o meu pai trabalhava em uma faculdade. Eu já tinha trabalhado, né? Eu comecei a trabalhar com 17 anos. Mas antes mesmo de trabalhar, olha só, né? Eu nunca fui muito parada. Eu sempre gostava de estar fazendo alguma coisa. Então, eu trabalhava muito na igreja. Fazia parte de todos os ministérios praticamente. Do Ministério Infantil ao Ministério de Adolescentes, a ter uma célula de adolescentes em casa, a cuidar de meninas adolescentes, pré-adolescentes, né, sendo uma adolescente. Fazia parte do grupo de jovens, estava em todas as programações, do louvor, da dança, do teatro, da limpeza da igreja. Eu estava em tudo, em todo o tempo, fazendo de tudo um pouco e me comprometendo em ser muito boa, em buscar ser muito boa em todas essas coisas, mesmo que fossem coisas que às vezes não se conversavam. Então, ao mesmo tempo que eu cantava no back, eu dançava na coreografia, eu participava do teatro, estava dando aula na escolinha para crianças e para adolescentes, estava nas programações da minha idade e tentando sempre ser a melhor no que eu podia, sabe? Me dedicando de verdade porque eu gostava muito de fazer todas essas coisas. Elas eram bem aleatórias e cada uma em um canto? Sim, mas eu gostava de todas elas e eu me dava bem fazendo todas elas. Isso ainda na infância e adolescência, né? E no início da minha juventude, quando eu me formei no ensino médio, nós mudamos para Brasília. Eu cursei 3 meses de educação física na faculdade, ainda lá em Rio Preto, onde eu morava. Eu sou do interior de São Paulo. E lá, antes de mudar para Brasília, eu cheguei a cursar 3 meses do curso de educação física depois do ensino médio. Meu pai trabalhava em uma faculdade, eu trabalhava nessa mesma faculdade, fazia menor aprendiz, né? Nessa faculdade, quem trabalhava lá ganhava bolsa. E aí eu fiz esses 3 meses de educação física. Me apaixonei por estudar educação física porque é muito legal, né? Sempre gostei de esportes e tudo mais, que também já é outro nicho. Vocês estão entendendo? É assim, ó, cada momento, cada piscada é um flash na minha vida. Então, assim, gostava muito de fazer educação física, mas eu não me via educadora física, eu não me via profissional de educação física. Parecia que não era aquilo, mas eu tava ali fazendo. E antes, né, de fazer educação física, eu era auxiliar num curso profissionalizante que era online. Então as pessoas iam para lá, tipo uma lan house, e aí elas iam para lá, faziam os cursos online e eu ficava só dentro ali da sala, auxiliando quem precisava de ajuda com os computadores, com o curso e tudo mais, né? Depois disso eu fui trabalhar nessa faculdade com o meu pai e depois disso nós nos mudamos para Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, eu ainda trabalhei como secretária em uma escolinha infantil, de trabalho mesmo, além de todas as outras atividades que eu continuei fazendo na igreja que nós viemos pra cá. Então eu continuei sendo a doida da igreja, igual eu era em Rio Preto, na igreja que eu tava aqui, participando de todas as atividades possíveis. E também trabalhava na escolinha, né? Numa escolinha infantil como secretária. E de lá eu saí para trabalhar em um escritório de arquitetura, que também era secretária lá. E nesse meio tempo eu entendi que eu precisava estudar para passar no vestibular para medicina. Ai, meu Deus, é um caos contar essa história, porque aí tem vários plim-plim-plims aí no meio, né? Eu tava nessa busca, né, de qual curso eu ia fazer, como que eu ia estudar, qual seria a minha faculdade. Agora a gente tá aqui em Brasília, não tem mais bolsa, eu vou ter que estudar para vestibular, para eu conseguir
fazer uma faculdade, eu vou ter que fazer uma faculdade pública, porque os meus pais não teriam condições de pagar uma faculdade para mim. Se eu fosse fazer uma faculdade particular, eu ia ter que trabalhar o dia todo, ia ter que pagar minha faculdade, enfim. Então, assim, a realidade mudou e eu comecei a orar e buscar, assim, uma resposta de Deus mesmo, para saber qual curso eu tinha que fazer. Lembrando que eu, até então, me identificava muito com a área da saúde e estava pensando em fazer algum curso na área da saúde. E nesse meio tempo, eu tive um direcionamento de Deus para estudar para medicina e acreditei muito nisso. Vivi intensamente esse entendimento e essa convicção durante muitos anos. Posso trazer mais conteúdos sobre esse assunto do vestibular se vocês quiserem, mas o ponto aqui é dizer que olha por onde eu transitei, né? E aí tem um outro ponto. Enquanto eu estava estudando no vestibular para medicina, né? Medicina, tipo, para cá. Aí tá, enquanto eu estava estudando para medicina para cá e fazendo as 1000 coisas na igreja que era para cá, ao mesmo tempo eu tentei vender roupa. Tentei não, eu consegui, tá? Eu só não quis continuar. Aprendi a fazer penteado e maquiagem, criava conteúdo na internet, trabalhei como penteadora e maquiadora, tanto a domicílio quanto em um ateliê. Isso tudo nesse meio tempo, tá? Eu me apaixonava cada vez mais por ramos completamente paralelos, sabe? Tipo assim, você fala, meu Deus, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como que cruza um conteúdo? Não cruza, sabe? Não tem uma intersecção. As coisas, elas caminhavam, tipo, cada uma para uma direção, parecia que eu tava louca, assim, tipo, perdida. E eu me sentia assim. Principalmente nessa época, quando alguém me perguntava alguma coisa sobre o meu futuro, sobre quem eu era, sobre o que eu fazia, dava um tilt na minha cabeça. Que eu falava, eu não sei, eu faço muita coisa, eu gosto de todas elas. E eu queria que todas elas pudessem se conversar. E criava conteúdo na internet, compartilhava sobre Jesus, compartilhava sobre a leitura bíblica. Então, assim, sabe quando deu ruim, na minha cabeça deu um bug muito grande. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu gosto de estudar, então eu vou investir numa faculdade sim, eu quero sim fazer uma graduação. Então eu falei, né, depois de muitos processos internos e pela graça de Deus, eu entendi que era hora de abrir mão da medicina para seguir por um outro caminho. Comecei a fazer enfermagem. Quando eu comecei a fazer enfermagem, eu entendi que por toda a vida eu achava que queria medicina, mas na verdade o que eu queria era fazer o que o enfermeiro fazia. O que eu me identificava era com o trabalho da enfermagem e não com o trabalho da medicina. Mas isso eu só descobri vivendo o curso da enfermagem. Dentro da enfermagem eu falei, uai, o que eu tô fazendo aqui é o que eu achei que o médico fazia. Então, na verdade, o que eu queria era ser enfermeira. Naquele momento ali, pensando na área da saúde e tudo mais. E aí foi quando eu fiz o curso por completo, né? Foram 4 anos de curso. Passei uma faculdade pública, né? Na segunda melhor do Brasil pelo ENAD, na prova que eu fiz, tá? Que a minha turma fez. Então me dá licença, que eu não sou pouca coisa não, tá? Tô falando pra vocês. Eu tô falando pra vocês que assim, cara, quem vive com muitas possibilidades de viver, de agir, de escolher, tem mais dificuldade. Entendeu? Porque aí você olha pra tudo e fala assim, meu Deus, e agora? Por quê? Porque são muitas opções e todas elas fazem muito sentido, todas elas você gosta muito, todas elas você se empenha de verdade. E com todas elas você seria bem sucedido. Então é mais difícil para os multis nesse sentido. Eu contei toda essa história para dizer para você que hoje eu sou enfermeira, mas eu também sou criadora de conteúdo aqui na internet. Mas eu também sou administradora de empresas, porque depois que eu me formei na faculdade eu comecei a trabalhar com meu esposo na nossa empresa. E eu também sou maquiadora, penteadora, vendedora. Eu também sou apaixonada por Jesus e continuo amando trabalhar para Jesus na igreja, apesar de hoje ter um entendimento um pouco diferente sobre isso. Também posso trazer conteúdos nesse sentido se vocês acharem legal. Cara, a minha vida é assim, ó, um flash, entendeu? Eu não consigo me definir em uma coisa só. Então, quando as pessoas me perguntam, Letícia, o que você é? Ai, cara, eu sou multi. O que você faz? Eu faço muitas coisas. Eu gosto de muitas coisas diferentes. Qual a versão que você precisa de mim? Aí você vai me dizer. E um entendimento muito legal que o próprio Espírito Santo trouxe ao meu coração nesse processo todo, né? Que a terapia também foi essencial, porque a terapia me tirou desse lugar de confusão. A terapia foi muito responsável para me tirar desse lugar de confusão e me fazer entender que
Ser multi é uma coisa maravilhosa. E ao invés da gente ficar dentro dessa confusão de tentar encontrar o que fazer e como ser e o que nos encontra de volta, é mudar essa mentalidade. Quero que você, preste atenção, vou até chegar mais perto, presta atenção aqui em mim. Se você hoje se encontra como sendo uma pessoa multi, assim como eu descrevi aqui, tendo muitos talentos, fazendo muito, eu quero te dizer que se você faz esse muito, coisas diferentes que não se cruzam e não se conversam, mas você faz isso muito bem, para tudo você se dedica, você recebe elogios por isso, você é uma pessoa que tem um dom. Olha que coisa mais linda! Então, ao invés de você se diminuir por isso ou se achar perdido, essa é a sua maior força. E é nisso que as pessoas vão contar. É com isso que as pessoas vão contar. Essa é a nossa utilidade, ser multi, ser diferente e apontar para muitas direções e fazer todas elas, quando elas são necessárias, da melhor maneira possível. Pare de se diminuir e comece a assumir essa qualidade, assumir esse dom. E o entendimento que o Espírito Santo me trouxe é justamente esse. Quando nós somos multi, nós fazemos muitas coisas paralelas, elas não se cruzam. Cada uma dessas coisas vai apontar para uma direção diferente, certo? E aí você fica pensando, tá, mas quem sou eu? Porque eu sou tantas coisas. E é justamente isso que você é muitas coisas. E você tem que ser assim. Por quê? Porque cada pessoa que passar pela sua vida, ela vai cruzar uma dessas linhas. E você vai poder ser útil não só para uma pessoa, mas para várias delas. Você vai poder abençoar a vida de várias pessoas, justamente por ter várias das suas linhas que não se cruzam e elas vão poder alcançar cada vez mais todas essas direções. E é justamente por isso, gente, que vocês sempre vão me ver cada hora falando de uma coisa. É por isso que aqui no canal tem conteúdo sobre Jesus, sobre leitura bíblica, sobre vida com Deus, mas também tem conteúdo sobre maternidade, também tem conteúdos profundos sobre terapia, também tem filosofia, também tem o entendimento de vlogs de vida dia a dia e de administração e de organização, porque essa sou eu. Tantas habilidades. Como eu poderia guardar só para mim esses muitos dons, essas muitas habilidades que o Senhor me deu? Ou como eu poderia enxergar isso com confusão, só porque não é uma coisa só? A gente devia ficar feliz, porque nós temos mais de uma habilidade, nós temos mais de uma possibilidade de alcançar outras pessoas. Uma galera me pergunta, né? Fala, isso tá bom, você cria conteúdo e tal. Mas qual que é o seu nicho? Qual que é o seu público? Quem você deseja atingir? E a minha resposta depende. Depende do que a pessoa precisa, qual das linhas ela precisa cruzar. Se ela vem porque ela precisa de um conteúdo na área da saúde da Letícia Enfermeira, tá aqui. Ela vem porque ela quer saber como fazer uma trança embutida no cabelo, tá aqui também. Ela vem porque ela quer saber como organizar melhor um processo de trabalho dentro de um setor administrativo em uma empresa. Eu busquei esse conhecimento, eu tenho para te oferecer. Ela vem porque ela deseja aprender mais sobre Jesus e sobre a leitura bíblica e ela quer se aprofundar nesse conhecimento, ter mais clareza, tá aqui também. Mas ela também tá vindo porque ela se identificou com a história da busca por engravidar e ela precisa dessa esperança, ela precisa desse testemunho, tá aqui também, sabe? Então, sim, por que a gente vai se apegar a uma aparência de confusão que, na verdade, é uma utilidade ampliada que alcança tantas pessoas diferentes. Então esse vídeo é para você que se identifica com esse clube dos multi, a não mais olhar para você com um olhar de confusão, mas sim abraçar todas essas habilidades que você tem como sendo parte de você, entendendo que é uma bênção, é um dom do Senhor. E hoje você pode proporcionar coisas tão diferentes, tanta diversidade de conhecimento, de serviço, de utilidade, de ser o que alguém precisa de uma forma tão variada. Isso é maravilhoso, não é uma confusão. O versículo bíblico que eu quero te deixar para encerrar esse assunto aqui e fazer você pensar
É o versículo bíblico em que Paulo, vou deixar aqui a referência, Paulo diz que ele fazia de tudo para com todos, para no final poder salvar alguns. Então eu entendo que essa característica da vida de Paulo também é nossa. Nós somos diferentes, nós somos sim, e nós somos assim porque o Senhor nos fez assim. E nós temos que assumir essas muitas qualidades em humildade, gratidão ao Senhor e em responsabilidade de devolver aquilo que um dia Ele nos entregou. Então, se você é bom em muitas coisas, agradeça por isso. Entenda que quanto mais coisas você faz muito bem, mais pessoas você pode alcançar, mais pessoas você pode cruzar e entregar essa alegria, esse dom, essa graça que o Senhor te deu. Esse era o vídeo de hoje. Eu espero que de alguma forma tenha te alcançado, tenha te abençoado. Se você quiser saber um pouco mais sobre a minha trajetória, vou deixar uma playlist aqui em que eu conto com mais detalhes, mas eu também posso fazer novos vídeos falando sobre o processo do vestibular, da medicina, da enfermagem, das profissões e das coisas que eu já fiz na vida. Mas a intenção desse vídeo era te mostrar que se você se identifica comigo nesse assunto das multitarefas, das multi-habilidades, abrace esse dom e seja cada vez mais um abençoador através disso. Um beijo para você e a gente se vê no próximo vídeo.